para quem não sabe, o que é BRICS? Muito bem, o que é o BRICS? O BRICS, podemos explicar, foi de certa forma, surgiu de um relatório da Goldman Sachs de 99. Um economista entendeu, fez umas suas estimativas e percebeu que estes países iam crescer nessa década, na década de 2000, 2010, a um ritmo muito mais elevado do que os que já faziam parte do G7. E ele propôs uma reforma do G7. Essa reforma do G7 não veio a acontecer por muitos motivos. Lá as torres que caíram, houve muitas coisas que aconteceram, mas em 2006, à margem de uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Rússia chamou estes países para fazer uma reunião baseada nesta ideia, não anunciou que era formalmente nesta ideia, mas era com esta lógica, porque em 2006 percebeu-se que aquele relatório, 6 anos antes, tinha acertado. Estes países estavam a crescer a uma velocidade maior do que aquilo que os outros do G7 estavam a crescer. E há outras coisas também. Por exemplo, nós vamos a ver o produto, o G7, supostamente é composto pelos países com o maior produto interno bruto. A China tinha mais produto interno bruto que a Itália. E a Itália faz parte do G7. Do G7, sim. Portanto, havia aqui algumas incoerências, e por isso daí essa necessidade de reforma. A Rússia de fazer parte também do G7, que depois veio a chamar-se o G8, chamou-se G7 mais um. Depois veio o G7, teve algumas reformas, a Comunidade Europeia também passou a fazer parte do G7, mas não era a reforma que era precisa para atender às necessidades, primeiro, do hemisfério sul do mundo. E depois, porque o G7, a gente olha para o G7 e vê que é essencialmente o mundo ocidental. Não abrangia países orientais, nem países africanos, nem países da América Latina. E daí surgiu esta necessidade e vieram a ter reuniões regulares, uma vez por ano, reuniões que, a dado momento, passaram a ter importância de ter a participação dos chefes de Estado. E aí é que os BRICS começaram a ser mesmo uma realidade na nossa vida atual. Porque o que esta organização veio fazer é uma organização, mas não é uma organização como as Nações Unidas ou como a Comunidade Europeia. É uma organização muito informal. Por exemplo, não tem um acordo constitutivo, um tratado constitutivo. Ou seja, reuniram-se porque sim, e são eles porque sim. E mesmo na adesão veio a perceber-se, como é que se adera aos BRICS, e percebe-se que não há uma regra, uma espécie de constituição ou de estatutos. Os BRICS não têm isso. Não têm um secretariado executivo permanente, têm só consoante as necessidades. Tem já uma certa organização, tem algumas instituições. Ao longo destes anos, tem vindo, especialmente nesta última década, tem vindo a criar as suas instituições e a ser uma alternativa às instituições financeiras, porque isto tem muito a ver com o mundo financeiro. Às instituições financeiras do mundo ocidental, nomeadamente não só ao G7, mas ao Banco Mundial, e pretendem, ainda não são, mas por enquanto colaboram com o Banco Mundial e com o FMI, mas pretendem ser uma alternativa